18. Lucas 18. Vamos ler do 1 ao 8. Hoje, a ministração vai durar 45 minutos aproximadamente no máximo. A ministração de hoje é sobre oração e oração perseverante. Oração perseverante. Diga comigo, oração perseverante. Vamos lá então. Vamos usar esse texto como ponto de partida. Na Bíblia que eu estou usando fala a parábola do juiz iníquo. Se você não sabe o que é iníquo, é um juiz mau. Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar, sempre, sem jamais desanimar. Havia numa cidade certo juiz que não temia Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me perturbe muito. Disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Faça uma oração. Pai, em nome de Jesus, tua igreja ora. 20 de janeiro, 20 horas e 48 minutos. Deus, ouve o clamor da tua igreja, os que estão aqui no templo e os que estão em seus lares, em suas cidades, estados e nações. Clamamos ao Senhor. Espírito Santo, ministra o coração da tua igreja. Jesus conta aqui, Pai, um ensinamento com o dever de orar sempre e nunca desistir. Pai, faz-nos pessoas de oração, orações perseverantes, meu Deus. Usa minha vida agora e abençoa cada vida, Pai, os que estão presentes e os que estão em suas casas. Nós já oramos agradecido, Pai, em o nome de Jesus. Você diga amém comigo. Amém, pode se assentar. Então, a ministração é oração perseverante. Você viu que o comecinho do texto, eu li para você. Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e jamais desanimar. Jamais desanimar. Então, oração perseverante. Oração perseverante. Eu quero introduzir você nesse estudo. Nós vamos passear pela Bíblia e vamos encontrar com 3 situações e 3 pessoas. E essas pessoas são Elias, Daniel e Ana. Elias, Daniel e Ana. Tanto Elias, quanto Daniel e quanto Ana foram homens e Ana uma mulher de oração. E nós vamos pegar 3 situações para que nós possamos
ser abençoado por Deus. O Espírito Santo mandou eu dizer primeiro isso aqui, para nós entrarmos no estudo. Você sabe que Elias, ele é o representante dos profetas. Ele é um dos profetas que mais próximo chegava de Deus, fez muitos milagres. Quando ele disse em Israel para parar de chover, e parou de chover por 3 anos e meio, quando ele disse para parar de chover, não era tempo de seca, era tempo de chuva. E quando ele ora para chover, não era tempo de chuva, era tempo de seca, e choveu. Ou seja, o profeta é aquele que contraria a própria natureza. O profeta é aquele que contraria a própria natureza. A própria natureza. Agora tem uma coisa muito interessante. Deus ele fez uma promessa para Elias. Você não tem promessa de Deus? E uma coisa muito interessante. Elias, o que ele faz? Ele restaura. Me ajude aí. O que ele restaura? Ele restaura o altar. O principal altar que tem que ser restaurado para nós viver milagre não é esse altar físico aqui, é o altar do nosso coração. Então Elias, ele restaura o altar. Agora imagine você para fazer um holocausto. Colocou lenha, normalmente o que você pensaria para fazer pegar fogo? Ou você joga álcool ou você joga gasolina. E ele jogou água. Agora não precisa ser esse que prevê o tempo, como que fala, meteorologista. E Jesus fala sobre isso, ele fala, olha, vocês olham para o céu está claro, vocês falam, não vai chover, e não chove. Vocês olham para o céu, tem nuvem, está escuro, vocês falam, vai chover, e chove. Ele disse, ora, vocês sabem discernir as estações dos tempos e não conhecem o meu tempo, que era muito mais importante. O tempo de Deus ele é muito mais importante do que o tempo físico. Então escute isso. E Deus, Elias restaura, coloca a água, você pode ler lá. E aí incrível, vem uma língua como de fogo, um símbolo do Espírito Santo, e diz o quê? Que lambeu aquela água. Agora escute isso. Não tem a menor possibilidade de chover se você olha para o céu e não tem nuvem. A chuva, para acontecer, ela depende de nuvem. Agora escute isso. Escute isso. Depois você vê quando Elias ora e o menino vê aquela nuvenzinha. Aquela nuvenzinha foi resultado do quê? Da água que ele colocou no altar, o Espírito Santo levou para cima, então se forma um sinal do céu. Então você moveu a terra, moveu os céus para conquistar a terra. Você moveu os céus para molhar a terra. Agora, é interessante o que o Espírito Santo me disse aqui, até está fora do estudo. E Deus ele faz uma promessa para Elias. Por isso que eu pedi para os meninos cantar, graças a Deus cantaram muito bem. Eu sei que o meu milagre vai chegar. Nós temos que acreditar nisso. Elias ele restaura o altar, ele faz tudo aquilo ali. Ele acreditava na promessa de Deus. E em Reis, 1 Reis, só marca depois você lê. 1 Reis 18:1. Olha o que Deus fala. E você imagina, preste bem atenção. Você imagina lá o altar, a lenha, tal, a água e tal, e desce aquela labareda de fogo. Quer dizer, um negócio fantástico, né? Já pensou a gente ver isso? Porque muitas vezes, escute, preste bem atenção, escute. Muitas vezes você vem para o culto maravilhoso, Jesus só não voltou porque não quis, o louvor, a pregação, tudo maravilhoso. Só que às vezes nós paramos aí e nós não podemos parar. O mesmo uau que nós temos aqui, nós temos que ter ali fora, em casa, e onde nós estivermos, o nosso altar tem que estar preparado para receber os milagres de Deus. Então, veja bem, 1 Reis 18:1, o que Deus fala? Darei chuva sobre a terra, restaure o altar. Então, ele restaurou o altar, desceu fogo, aquela maravilha, aquele auê, aquele sapatinho de fogo maravilhoso. Mas escute aí, Elias não parou aí.
Ah, como é que eu quero que um dia você vá para Israel? Aí ele foi, subiu o monte Carmelo e foi lá em cima. Diz a Bíblia que ele botou o joelho no chão, a boca no pó e começou a orar. Veja que ele não parou no mover espiritual do altar, ele continuou. Infelizmente, muitas vezes nós nos contentamos com o fogo, que foi o sinal que antecedeu a chuva, a restauração do altar, moveu o céu. Elias, porém, não estacionou, ele não permaneceu, ele permaneceu em oração. Ele sai, porque às vezes você sai daquele mover, você fala, maravilha, esse culto eu vou aguentar a semana inteira, não lê mais Bíblia, não ora. De repente chega, hoje é quarta, na próxima quarta-feira, não lembra nem mais o que Deus falou, não velou, não guardou aquilo, não nutriu aquilo. Então ele saiu dali, ele poderia sair para todo mundo, você viu? O fogo que desceu, lambeu, você viu? Todo mundo assustou e tal. Não. Ele não teve tempo para tirar foto, ele subiu o Monte Carmelo e foi orar. Ele permaneceu em oração, e eu prego isso, não está escrito na Bíblia, mas eu creio por revelação, e através de pesquisas, de muito estudo, que 6 vezes o menino olhava e não enxergava nada. Na 7ª vez ele viu uma nuvenzinha. Eu creio que Elias ficou ali com o joelho dobrado mais de 6 horas. Por quê? 6 horas, 6 é o número do homem. Quantas horas Cristo ficou na cruz? Foi pregado às 9, retiraram ele da cruz, que hora? Às 3 da tarde. Cristo ficou 6 horas na cruz. Por quê? É o número do homem. Para pagar a dívida do homem, Jesus teve que ficar 6 horas pendurado na cruz, exposto à vergonha. E aqui Elias por 6 vezes, então eu acredito que 6 horas, na 7ª, quando entra no 7º, é o tempo de Deus. Então o menino fala, olha, tem uma pequena nuvem. Para o menino era uma pequena nuvem, mas para Elias era o sinal de Deus. E ele não esqueceu que a água que sobe, uma hora ela vai descer. Então ele falou, é hora de descer. Só que não vai descer uma gotinha de água. Avisa o rei, porque eu já ouço o ruído de abundante chuva. Se você puder dar um aplauso a Deus, o sinal de Deus anuncia abundante chuva, aleluia. Então ele permaneceu em oração, por 6 vezes. O moço olhava e nada. Na 7ª vez, a pequena nuvem, da mão de um homem. Mas para Elias então era o quê? O sinal de Deus. Agora nós vamos entrar aqui na oração perseverante. O verdadeiro cristão, ele deve perseverar em oração. Eu amo Jesus porque Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Por que ele fala que a videira é verdadeira? Porque tem videira falsa. Senão não precisaria falar. Jesus não joga conversa fora. O verdadeiro cristão, ele tem que perseverar em oração. Eu acho que é muito de Deus esse nosso janeiro, essa corrente de 3 em 3 horas, alguém ora e vai e tal. E isso, mesmo que mês que vem tenha um outro tema, isso precisa continuar. Você viu que Elias recebeu esse grande milagre, essa grande promessa, mas ele não parou no sapatinho de fogo, ele continuou, ele subiu um monte e foi orar. Ele não foi tirar foto, ele foi orar. Voltando aqui, então, há muitos textos bíblicos que destacam a importância do crente perseverar em oração. Tem um crente perto de você e fala para ele, ô crente, você precisa perseverar em oração, hein? Como diz lá a pastora, fica crente aí. Então nós temos que perseverar em nossas súplicas diante de Deus, crendo fielmente no cuidado do Pai Celestial. Você tem que orar e crer no Pai Celestial. Durante o ministério terreno, Jesus Cristo ensinou que os seus seguidores precisam viver perseverando em oração. Jesus deixou muito claro que os seus seguidores precisam
perseverar em oração. Uma dessas lições está registrada na parábola do juiz iníquo, Lucas 18, 1 a 8, que nós lemos. Nessa parábola, Jesus ele fala sobre o dever de orar sempre, sim ou não? O juiz era mau e a velhinha perturbou, até que ele falou: saber de uma coisa? Eu vou atender essa velhinha para parar de me encher as paciências. Mas ela foi perseverante, e nunca desfalecer, e nunca desistir. O primeiro versículo de Lucas 18, 1 está na tua Bíblia, não tô falando por mim mesmo. A perseverança, ela é necessária. Fala isso para a tua alma, para o teu coração. A perseverança é necessária. Assim como uma criança é gerada e ganha forma no ventre da mãe, isso é um milagre, sim ou não? É um milagre. Ninguém sabe, nem a medicina sabe como é que acontece, mas acontece. E tem um tempo de gestação. Nós não podemos orar e esquecer, achar que o nosso tempo vai influenciar o céu. Não, é o tempo do céu que influencia a terra, é diferente. Então nós precisamos entender que a gestação demanda um tempo. Isso é um milagre. Assim, a oração perseverante é como um útero que gera e produz milagre. Elias, a oração perseverante. Elias, não falei para você que nós íamos encontrar com Elias? Está aqui. Elias, através de uma oração perseverante, transforma a seca em chuva. Isso é muito interessante você aprender. Quando ele mandou parar de orar, era o que? Tempo de chuva. Quando ele pede para chover, era tempo de seca. Quando Deus fala para Josué: atravessa esse Jordão. Um dia você foi em Israel, o Jordão é um rio pequeno, mas era a época de cheia. E então o Jordão transborda as duas margens, fica quase que um mar. E quando ele falou: passa esse Jordão, não era tempo de seca, era tempo de cheia. Deus não vai dar o mais fácil para você fazer, Deus vai dar o correto para você fazer. Muitas vezes nós queremos o mais fácil e nem sempre o mais fácil é a solução. Grave isso. A viúva mostrou tanta perseverança, importunou o juiz de tal forma que no fim ela acabou sendo atendida. Diga: eu vou ser atendido. Diga: eu vou ser perseverante. Eu vou ser atendida. Que maravilha. Em sua narrativa, Jesus faz questão de destacar que a mulher teve seu pedido atendido. Escuta isso. Não por causa da bondade do magistrado. Não foi por causa da bondade do magistrado, mas pela sua perseverança, ou até mesmo pela tua importunação. Pela sua importunação. Oração perseverante, diga: oração perseverante. Você na tua casa, diga: oração perseverante. Oração perseverante produz efeitos inimagináveis. A oração perseverante produz efeitos inimagináveis. O profeta Elias, lá no Monte Carmelo, uma oração que durou 6 horas, produziu uma chuva abundante. Você sabe, parece que fala: mas você acorda quando você vê, já é noite, não é? Dobra o seu joelhinho para você orar 6 horas. Parece que 6 horas vira um século. É ou não é? Outro dia eu estava orando e pensei comigo mesmo, não quis dar uma de espiritual comigo mesmo, caí do cavalo. Aí eu falei: acho que eu já orei quase umas 2 horas. Olhei no relógio, não tinha dado 15 minutos. E eu já estava chamando Jesus de Genésio. 6 horas. Produziu uma abundante chuva. Você pode ler em 1 Reis 18, tá? Avise o rei.
Eu não sei se você sabe, mas se você levasse uma notícia, Ju, uma notícia errada para o rei, sabe o que poderia acontecer? Tu perdeu o pescoço. Veja a confiança do profeta. Ele não falou assim: avisa os vizinhos, avisa a mamãe, avisa papai, avisa o rei, porque já ouço o ruído de grande chuva. Avisa o rei, que era para o rei saber que em Israel tinha Deus. As pessoas têm que olhar para você e saber que na tua vida tem Deus, que tem Deus. Já ouço o ruído de abundante chuva. Daniel, diga Daniel. 6 horas já não é brincadeira. Quantos dias Daniel orou? 21 dias. 21 dias. E quando é que ele recebeu a resposta? No 21º dia. Mas desde quando Deus tinha ouvido a oração dele? Desde o primeiro dia. Nós, a igreja, precisa entender que nós temos um inimigo, que 1/3 dos anjos são demônio, viraram um demônio, são da oposição. Existe oposição, existe afronta, existe guerra. Por isso você não pode esmorecer. E o anjo fala: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia tuas orações chegaram diante de Deus, e Deus mandou vir, mas houve oposição, houve guerra. Os demônios não queriam que você soubesse que a tua oração foi aceita lá no céu. Quando você ora, você faz alguma coisa, não, vigia, seja esperto. Vai vir aquela vozinha falando assim: isso aí não vai dar em nada, isso não vai dar em nada, isso não vai acontecer, você está perdendo tempo. Isso é voz do cão, é do secretário do diabo. Eles não queriam que Daniel soubesse que Deus tinha aceitado a oração dele. Escute isso. Então, Daniel, ele orou por 21 dias, recebeu de Deus a resposta para suas dúvidas e direções. Marque aí, Daniel era um homem de Deus, ninguém sabe tudo, ele tinha as dúvidas dele. Ele precisava de direções corretas, e Deus tira as dúvidas. Eu profetizo que a oração perseverante vai tirar as suas dúvidas e vai te dar a direção correta. Dê um aplauso a Deus. Tira dúvida e dá a direção correta. Quando você está indo para um lugar que você sabe o caminho, você para algum lugar para pedir informação? Não, você sabe o caminho. E quando você não sabe, tem dúvida, você perde tempo, e ainda as pessoas podem ensinar você errada. Então é fantástico quando você ora. Deus vai tirar a tua dúvida, porque a dúvida nos enfraquece. A dúvida atrapalha muito. A dúvida é uma das maiores ladras de bênção do povo de Deus. Mateus 13:58. Quem é que não gosta de abençoar a cidade onde ele nasceu e cresceu? Jesus não era diferente, Nazaré, mas ele diz assim: não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, porque eles não acreditavam em Jesus. Eles não viam Jesus como filho de Davi, filho de Deus. Era filho de quem? De José e Maria. Esse nós conhecemos. Volte aqui comigo. Não temas. Olha o que o anjo vem e fala: não temas, não tenha medo. Para você que está aqui, para você que está na sua casa, para você que vai ver depois, não temas. Eu não canso de dizer isso. Na Bíblia tem 366 não temas, um para cada dia do ano, e Deus não esqueceu nem o ano bissexto, que tem 366 dias. Não temas. Não temas. Não temas, Daniel, porque estou lendo a Bíblia, se você quiser marcar, pode marcar aí, Daniel 10, 22, o capítulo todo você pode ler. Daniel 10, versos 12, o anjo chegou e falando com Daniel: não temas. Primeira coisa, não temas. Olha que palavra tremenda para você hoje: não temas. Independente de tudo que você está ouvindo por aí, não temas. Agora você precisa estar em oração. Não temas, porque desde o primeiro dia em que você aplicasse o teu coração
a compreender e a humilhar-se, estou lendo a Bíblia, a humilhar-se perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Por que o anjo veio? E se Daniel, Reinaldo, orasse 5 dias e parasse? Será que o anjo vinha? Eu acredito que não. Lembra de Naamã, 7 mergulhos? Se ele parasse no 6º, será que a lepra ia ser curada? Acredito que não. Pelo contrário, ia ficar pior. Porque quando você começa algo e não termina, fica pior. Voltando aqui. E é um dos remas do nosso mês de janeiro que vai nos acompanhar no ano todo. Escreva bem grande aí. Quem começa de joelho, termina de pé. Diga, quem começa de joelho, termina de pé. Ou quem se ajoelha diante de Deus, fica em pé diante de qualquer circunstância. Isso é fantástico. Fantástico. Aleluia. Ana, passamos por Elias, Daniel e já estamos na última pessoa, que é Ana. 6 horas de Elias, nesse texto que nós estamos pegando. 6 horas de Elias, 21 dias, já é puxadinho, não é não? E Ana? Quantos anos Ana orou? 25 anos. 25 anos. Aleluia. Oração perseverante. Ela não ia lá e falava assim: Deus, eu quero um filho. Aí voltava: Deus, eu quero um camelo. Deus, eu quero um avião. Não. Eu quero um filho. Eu quero um filho. Oração perseverante. 25 anos. 25 anos. E ela, o que aconteceu? Recebeu o seu milagre. Samuel. É que a gente não estuda muito, mas Samuel, tudo bem, Moisés, tal, mas Samuel foi um dos maiores personagens do Antigo Testamento. Ele foi profeta, ele foi juiz e ele foi sacerdote. Todos os cargos mais importantes que Deus precisava na terra, ele ocupou. Porque ele foi fruto de um milagre. Deus não entrega para você qualquer coisa. Deus não entrega para você qualquer coisa. Deus não é o Deus de qualquer coisa. Deus é o Deus de excelência. Deus é um Deus de nobreza. E eu declaro que a tua oração próxima de Deus, teu coração vai ser nobre. O nobre projeta coisas nobres e por atos nobres persevera. Aleluia. 6 horas. Diga comigo, 6 horas. 21 dias. 25 anos de perseverança. Agora escute isso. Escute isso. 25 anos de perseverança. De espera. A espera não altera. Não altera nada o que está escrito na palavra de Deus e nas suas promessas. Isso que eu quero que você entenda. O tempo não muda a promessa de Deus. Não altera. Demorou um pouco, acho que não era de Deus. Não. Deus, ele não está nem um pouquinho preocupado com o tempo. Ele é maior que o tempo. O tempo é dele, não é que Deus é do tempo, o tempo é de Deus. Digo, o tempo é de Deus. Aleluia. O tempo não importa. O ensinamento que devemos buscar nem Elias, estou falando de Elias, hein? Nem Daniel, nem Ana desistiram de orar. Nem Daniel, por causa da chuva, nem Daniel para tirar as dúvidas e dar uma direção para ele, e nem Ana que queria um filho.
desistiram de orar. Nenhum deles deixaram de crer em Deus e nas suas promessas. Eles levaram muito a sério o que Deus diz na sua palavra em Números 23:19. A tua Bíblia tem um livro de Números? Tem o capítulo 23? Tem o verso 19? Elias, Daniel e Ana levaram muito a sério isso aqui que está no Torá, no Pentateuco. Eu vou ler para você. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou tendo falado e não realizará? Eles levaram a sério isso aqui. Dia desse veio uma tremenda revelação que o pastor Eric pregou para vocês. Quem faz a promessa é responsável para que ela se cumpra. A promessa é de Deus, mas vai se cumprir na vida de todo mundo? Não, daqueles que aceitam, daqueles que crêem na promessa. Deus, ele não vai, porque aquele merece. Não é por merecimento, é pela promessa dele. É pela promessa dele. Você consegue dizer de novo 3 vezes: eu sei que o meu milagre vai chegar? Diga 3 vezes. Eu sei que o meu milagre vai chegar. Dê um aplauso a Deus, aleluia. Eu sei que o meu milagre vai chegar. Independe se é 6 horas, se é 21 dias, ou se é 25 anos. Deus continua sendo Deus. E está lá Números 23:19, está na Bíblia. Apesar das dificuldades, já estamos terminando. Apesar das dificuldades e do tempo para a resposta chegar, todos perseveraram em orar. Você acha que foi fácil para Elias, depois de toda aquela batalha, aquela guerra tal, subir aquele monte lá, que até de ônibus para você subir, você cansa, imagina a pé, e depois de ficar orando? Daniel, tem gente, vamos para a igreja orar, nem na igreja, no templo, né, que a igreja somos nós, nem para o templo orar a pessoa quer vir. Eu digo para você que ele não estava orando numa sinagoga, ele estava orando na beira de um rio. E beira de rio tem sapo, tem aranha, tem pernilongo, tem tudo isso que você imagina. E eu acredito que ele não orava um pouquinho, corria para casa, depois voltava. Ele ficou direto 21 dias lá. Moisés não ficou 40 dias, 40 noites lá no monte. E tem gente que acha que Moisés ficou lá com o celular, mandando zapinho para a turma. Ele ficou orando, ele ficou ligado com Deus. Porque se ele se desligasse de Deus, ele não ia ser digno de receber a lei de Deus na mão dele. Ele ficou muito ligado. Por isso que eu falei para você, fica ligado que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Ouça isso, a oração intercessória, a oração perseverante é mais do que um objeto pessoal. Igreja MIVP. Eu vou repetir, a oração intercessória, a oração perseverante é mais do que um objetivo pessoal, é uma missão. É uma missão. Daniel estava orando por ele? Não. Elias estava orando por ele? Não. A própria Ana. Mas Deus precisava mais de Samuel do que Ana. Vou repetir. Deus precisava mais de Samuel do que de Ana. E ele tinha que trazer Samuel através de um ventre. E não podia ser um ventre qualquer. Um ventre perseverante, 25 anos de oração no templo. Porque era uma pessoa muito especial. Era uma pessoa muito especial. Aleluia. Não importa se é 6 horas, 21 dias ou 25 anos. Nenhum deles abandonaram os seus objetivos e suas missões. Todos oravam e esperavam em Deus. Esperavam em Deus. Para o intercessor que pratica a oração perseverante, a recompensa do Senhor é mais forte do que o tempo que ele vai ficar orando. Recebe isso no teu coração, você que tem se chamado. Eu vou repetir, vai pensar que isso aqui é de mim mesmo, não. Se tirar o Espírito de Deus de mim, esse microfone aqui vai ficar mudo, você pode ter certeza absoluta disso. Aleluias. A promessa do Senhor
Para o intercessor que pratica a oração perseverante, a promessa do Senhor é mais forte do que o tempo. Vai dar certo, tudo vai ficar bem. Salmo 40, você pode marcar: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou os meus pés do lodo, colocou numa rocha. Aleluia. Elias, Daniel e Ana. Elias, você não vai esquecer desses personagens. Elias, Daniel e Ana. Aconteceu com eles? Aconteceu um milagre com Elias? Aconteceu com Daniel? Aconteceu com Ana? Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Agora é com você, vai acontecer com você. Diga, vai acontecer comigo. Mas diga-me, vai acontecer comigo. E para nós orarmos, aleluia. Elias, a chuva chegou? Chegou. Foi uma chuvinha qualquer? Não. Abundante chuva. Abundante chuva. Acabou com o deserto. Acabou com a escassez. A resposta veio para a dúvida. E junto veio a direção para Daniel. Veio. Tirou-se as dúvidas e deu a direção para o profeta. Jeremias 29:11, o Senhor fala assim: sou eu quem sabe o que é melhor para você. Você faz parte dos meus planos. Tenho para você uma esperança e um futuro. Esse versículo é tremendo, toma posse, marca aí e ore esse versículo 29:11 de Jeremias. O filho chegou trazendo alegria para Ana, não tem menor dúvida, vai vir alegria na tua vida. Diga, eu recebo, vai vir alegria, vai acontecer coisas que você vai se alegrar no Senhor. O filho chegou trazendo alegria e acabando, meu Deus, marque isso, com a esterilidade de Ana. Ana era estéril. Ana ficou só num filho? Não. Teve mais 5 filhos e filhas. Acabou com a esterilidade. Meu Deus do céu, recebe isso. Às vezes a pessoa é estéril, nada funciona, nem a mente dela funciona. Tudo vai funcionar. Tudo vai funcionar. Tudo vai funcionar. Ana teve mais filhos e filhas, é só você ler a Bíblia, tem inclusive o número de filhos, tá? Deus, Ele vai te surpreender. Por isso eu achei tremendo esse hino. Eu sei que o meu milagre vai chegar. Durma com isso na tua cabeça essa noite. Eu sei que o meu milagre vai chegar. E para concluir e orarmos e voltarmos abençoados para nossa casa, acaba-se o culto, não se acaba a oração. Ainda tem o Carmelo para nós subir. Talvez você já foi frustrado ou frustrada. Talvez você já foi decepcionado ou até caluniado na sua casa. Libertação agora. Talvez você já foi frustrado, decepcionado, até caluniado dentro da sua casa, no seu trabalho, não se escandalize, na sua igreja onde você congrega. Mas Deus trouxe você aqui essa noite. E você que está aí na sua casa, que não está presencial, mas que está ligado no mesmo Espírito, e que está investindo esse tempo em ouvir a voz de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, pela pregação da palavra de Deus. Deus te trouxe para te dizer o seguinte: não interessa, marque aí, não interessa se você já está orando às 6 horas, às 21 dias ou 25 anos, não desista. A ordem hoje é não desista, oração perseverante, não desista.
Não ponha um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Não ponha um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Continue firme. Pratique a oração perseverante. Elias, Daniel e Ana não ficaram sem resposta. Elias, Daniel e Ana não ficaram sem resposta. E eu digo, pelo que eu conheço da palavra de Deus e do meu Deus e do seu Deus, nem você vai ficar sem resposta. Nem você vai ficar sem resposta. Que Deus te dê. Pode ficar em pé, você na tua casa, mas não se disperse, eu quero que você escute isso. Não se mova, abra os ouvidos e nós vamos orar. Que Deus te dê para cada tempestade da tua vida um arco-íris, para cada lágrima um sorriso, e para cada oração uma resposta. Vamos orar. Você pode orar, aplauda a Deus. Se é para aplaudir a Deus, aplauda. Vamos orar e vamos encerrar. Você na tua casa também, você pode orar. Fique à vontade. Comece a falar com Deus. Não interessa se é 6 horas, 21 dias, 25 anos. O que Deus tem para você é muito mais importante do que o tempo que demorou para chegar. Deus precisava mais de Samuel do que Ana de Samuel. Deus, Ele quer te abençoar, Ele precisa te abençoar. Deus abençoou Abraão porque Abraão tinha que abençoar uma nação. Deus, Ele precisa te abençoar. Não põe um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Você aí na tua casa, que há muito tempo não ora mais, ou se não ora 5 minutos e já acha que orou muito. Se falar de um culto de oração, você vai achar ridículo. Elias, ele não parou no fogo. Continue orando. Elias, ele não parou no fogo. Deus disse: darei chuva sobre a terra de Israel, restaure o altar, mas continue orando. E ele restaurou o altar, desceu fogo dos céus, foi um espetáculo fantástico, como nunca visto até então. Mas ele não parou ali, ele não teve nem tempo de comemorar. Ele sobe o Monte Carmelo e vai orar, porque a promessa para ele não era fogo, a promessa para ele era chuva. A promessa não era simplesmente para assustar as pessoas, era para abençoar a nação de Israel. Então ele tinha que ter chuva na terra, e ele não para no fogo, ele não estaciona no fogo, ele continua orando, porque Deus, a promessa não era o fogo, a promessa era: eu vou mandar chuva sobre a terra. E então ele vai provocar essa chuva. Deus já tinha lambido a água, o que Elias tinha que mandar para o céu já tinha chegado espiritualmente, e agora ele persevera na oração perseverante. Israel precisava muito mais daquela chuva do que o próprio Deus, do que o próprio profeta. Era uma oração intercessória, perseverante. Não pare quando você entra na êxtase espiritual, quando você recebe uma grande revelação. Não é para você simplesmente parar para tirar foto, é para você continuar orando, para que a vontade de Deus se estabeleça na vida das pessoas. Deus disse para Abraão: vou te abençoar, muitos serão abençoados através da tua vida. Se tu, pois, uma bênção. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Deus, nós estamos consagrando 31 dias de janeiro, Pai, como primícia do ano de 2021. Deus, nós queremos estar ligados nos céus, como Elias andava ligado nos céus, 6 horas de oração, e o Senhor responde com uma abundante chuva. 21 dias de oração de Daniel, que conseguiu resistir, vencer toda a oposição, e veio
tirando as dúvidas e dando um direcionamento correto para o profeta. Sabemos, ó Deus, que mais importante do que a velocidade é a direção correta. Deus, que essa igreja, que a tua igreja no Brasil, que a tua igreja no mundo, meu Deus, nesses dias finais, precisam desesperadamente da tua direção, para não sermos enganados, meu Deus, com sinais. Está aí uma pandemia, daqui a pouco vai ter uma vacina, uma cura, mas, meu Deus, a tua palavra vai se cumprir. Pai, não é para parar nas vitórias terrestres ou nas conquistas materiais, é para nós continuarmos, porque a promessa, Pai, não é fogo, a promessa é chuva, é bênção, é prosperidade, é abundância, é salvação, meu Deus, é vida eterna. Usa, meu Deus, cada filho do Senhor, cada filha. Deus, este projeto da oração de 3 em 3 horas, fortalece os intercessores. Pai, nós sabemos aqui que os intercessores, aquilo que o Senhor tem para eles é muito mais do que eles sonham, pensam ou imaginam. Deus, fortalece os joelhos dobrados. Fortalece os joelhos dobrados, meu Pai. E como, Deus, nós queremos sair daqui hoje, Deus, para cada tempestade um arco-íris, para cada lágrima um sorriso e para cada oração uma resposta. Deus, tanto Elias, tanto Ana, como Daniel, Pai, eles acreditaram na tua palavra. Eles acreditaram, meu Deus, naquilo que está escrito, que o Senhor não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Havendo o Senhor falado, se cumprirá. Fortalece, Pai, o vigor físico que é necessário para a locomoção na terra. Fortalece a nossa alma, meu Deus, que ela seja afinada e apurada através da tua palavra, dando nos sentimentos nobres e que possamos perseverar por atos nobres. E abençoa, meu Deus, os sonhos dos teus filhos. Deus, que não sejamos nós a dizermos o dia que Jesus volta, ou também achar que ele nunca mais volta. Continuemos firme e vigilante, porque a tua palavra é a verdade. Guarda a Igreja Ministério Internacional Visão Profética, todos que estão, Pai, comprometidos, meu Deus, com esta visão de oração, com esta visão, Pai, de oração intercessória, e supra a necessidade deles, Pai. Para cada oração, uma resposta. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por esse culto. Oração perseverante. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Espírito Santo. Ana recebeu o filho. Daniel recebeu as orientações que precisava. Elias viu a chuva caindo e abençoando toda a nação de Israel. Deus, esses olhos, como nós temos dito, Pai, quem começa de joelho termina de pé. Quem fica de joelhos diante do Senhor, fica em pé diante de qualquer circunstância. Fortalece os joelhos dobrados. Fortalece a linguagem profética. Dá uma visão de conquista, Deus. Ouvidos que ouvem, boca que profetizam, olhos que enxergam, mãos que realizam e pés que avançam para a conquista. Obrigado, Deus. E que a graça do Senhor, que a comunhão do Espírito Santo e a direção, Pai, da Tua palavra, do Teu Espírito, da Tua graça, seja com todos nós, em o nome de Jesus, diga amém. Uma boa noite, um bom retorno para a tua casa, dê um aplauso a Deus. O culto acabou, mas a missão continua. O culto acabou, a oração continua. Elias não parou no fogo, foi por camelo. Continuemos a orar.